Minhas caras, meus caros, e nós conhecemos o IBCBR de maio, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que indica uma queda em maio de 2%, a maior em 2 anos. O mercado esperava que a coisa andasse de lado, 0,1 de queda, ou zero, e no entanto veio isso que é, sem dúvida nenhuma, uma paulada. De qualquer modo, o crescimento de janeiro a maio está em 3,61 e se espera no ano 2,24%. Então, logo, se agora está em 3,61, se espera 2,24, tem uma desaceleração aí que vai pegar esse número maior e torná-lo menor. Isso sim já se sabia, mas não se esperava uma pancada desse tamanho. O Banco Central se reúne agora nos dias 1º e 2 de agosto para definir a taxa Selic, que está em 13,75 desde setembro do ano passado. Nós temos hoje juros reais na casa de 10%. É uma coisa escandalosa. São os mais altos do mundo, mas são os mais altos do mundo de longe. E não há nenhum fundamento na economia que justifique esse troço. E aí eu acho curioso, porque eu procuro, na seita banco centralista, como eu digo, né, os adoradores do Banco Central, eu procuro ver se eles me apontam as razões. Quando eu digo este aos brasileiros inconformados. Então, digam as razões porque os juros reais no Brasil estão agora na casa de 10% e tem estado na média aí entre 7% e 8%. E como é que isso vai ser bom para a economia brasileira? Ah, vai ser bom para devolver a inflação ao leite? Sim, mas nós temos hoje uma inflação que obviamente está sob controle. Agora, é uma inflação que pertence ao mundo. O que eu quero dizer com isso? Olhem o padrão inflacionário do resto do mundo em razão de múltiplos fatores, ainda decorrentes da pandemia, sim, mas também tem o fator guerra, Ucrânia-Rússia, nós sabemos, não é só o Brasil que passa por isso. Então ficar fixado nessa... ou 3% ou levaremos a economia para o caos, parece que muita gente fala, então vamos para o caos. O caos do baixo crescimento, o caos da recessão. Até agora, o empresariado brasileiro e o povo brasileiro têm resistido heroicamente. Agora, as consequências, como o conselheiro Acácio não disse, vêm sempre depois e estão chegando. Então agora deixou de ter o peso específico do agro ali, que vinha indicando um crescimento maior do que esperado, e nós temos a dura realidade do que pode produzir uma taxa de juros reais de 10%. O ministro Fernando Haddad da Economia comentou o resultado. Foi esperado, o juro real é muito elevado, a pretendida desaceleração do Banco Central chegou muito forte, precisamos ter cautela com a manutenção de uma taxa de 10% ao ano. Está muito pesado para a economia. Está muito pesado. Olha, eu diria que poucas economias do mundo resistiriam a isso. A nossa tem se mostrado bastante resiliente. E é por isso que quando começa essa conversa de que na próxima reunião do Banco Central, agora dia 1º e 2 de agosto, nós temos um cenário que permite uma queda de 0,25 ponto na taxa de juros. Sair de 13,75 para 13,5? É isso mesmo? É brincadeira isso? Mas cair 0,25 nos deixa no patamar ainda dos juros reais de 10%. Que brincadeira é essa? Cadê os textos? Por favor, escrevam. Os bancos centralistas, escrevam, expliquem quais são os fundamentos. Que matemática sustenta
essa maluquice? Ah, é a trajetória da dívida? Vocês sabem que isso é mentira. Para uma taxa real de 10% é mentira. Inflação, mentira também. Nós temos aí índices atacados com deflação. O IPCA teve deflação. Então, olha aqui, com o mínimo, e nem precisa tanto assim, de vergonha na cara, essa taxa não cai meio, não, cai 1%. Nós não podemos continuar dessa maneira. Os estudos demonstram que taxa de juros, mexer na taxa de juros, o efeito se dá dali a 9 meses. E há alguns que sustentam, vejam só, efeito positivo de 9 meses. O negativo costuma ser mais rápido. Porque sim, as pessoas dizem, não, o mercado, não se diz que o mercado também é alimentado a expectativas? A hora que o Banco Central comete essas sucessivas maluquices, que é a manutenção da taxa, como vinha acontecendo, obviamente, né, as expectativas se deterioram. As pessoas param de investir. Então não faz sentido isso. E o único que apontou o dedo, que foi o presidente Lula, com dureza, aí o mundo veio abaixo, onde já se viu o Lula criticar o Banco Central. Por quê? Nós temos um ente no Brasil que está acima da crítica? Tudo pode ser criticado no Brasil, menos o Banco Central? Que história é essa? O presidente foi ele que contribuiu para provocou a elevação dos juros futuros. Deixem de conversa mole. Deixem de conversa mole. Até porque o Banco Central não é autônomo. O presidente criticar tem que efeito? Por acaso ele encaminhou alguma proposta para acabar com a tal autonomia? E não, eu jamais deixarei de indagar, né? Autonomia em relação a quê? Em relação a quem? Quem são esses autônomos? Então, olha aqui, esse indicador, esse BCBR, serve de advertência. O que o Banco Central quer? Aplausos? Aplausos. Vocês viviam falando da necessidade de desacelerar. Pô, desacelerou mesmo. Era isso? O que se está comprometendo agora é a economia do ano que vem também. Não é mesmo? Com o prazo que existe até que a política monetária comece a fazer efeito. Você não é economista, não entende nada, tal. Então os que entendem e justificam isso, por favor, escrevam textos claros. E nem precisa ser claros aos mortais como nós. Escrevam textos claros, ao menos aos seus pares. É que vocês não conseguem. E aí, tudo se transforma numa espécie de guerra ideológica. É curioso, aqueles que defendem uma queda mais agressiva da taxa de juros são considerados militantes, defensores do governo, ideológicos, como se a escolha em curso não fosse ela também política, não fosse ela também ideológica. Aliás, ela sim o é. Já que não conseguem explicar, fora do terreno da agressão e do ataque aos opositores teóricos ou políticos, não conseguem justificar aquilo que está em curso. Repito, com um pouco de vergonha na cara, e nem precisa de tanto assim, o juro cai 1 ponto, não 0,25. É isso aí.